Havia um tempo em que as palavras eram preservadas em pergaminhos, escondidas em cavernas e transmitidas de geração em geração. A Bíblia como conhecemos hoje não surgiu pronta, ela foi reunida ao longo de séculos e diante de muitos debates. E nesse processo alguns textos foram aceitos e outros rejeitados. Esses textos excluídos ficaram conhecidos como livros apócrifos. Apócrifo significa oculto, escondido ou simplesmente não reconhecido como oficial. Mas isso levanta uma pergunta que atravessa séculos. Por que alguns livros ficaram fora da Bíblia? Para entender essa resposta, precisamos voltar ao início da história bíblica. Os primeiros escritos do Antigo Testamento surgiram em hebraico e depois foram traduzidos para o grego na Septuaginta. Essa versão grega continha livros que não apareceriam mais tarde na Bíblia hebraica. E aqui nasce a primeira divisão, porque comunidades diferentes consideravam coleções diferentes como inspiradas. Os judeus de Jerusalém seguiam a Bíblia hebraica, mas judeus da diáspora usavam a Septuaginta. Os cristãos do primeiro século adotaram essa versão grega como sagrada. Por isso, para eles, os livros apócrifos não eram tão apócrifos assim. Eram lidos, estudados e respeitados. Entre esses livros estavam Tobias, Judite, Baruque, Eclesiástico, Sabedoria, Macabeus e trechos adicionais de Daniel e Esther. Esses textos falavam de coragem, fé, martírio e sabedoria e construíram parte importante da espiritualidade do povo de Deus. Mas séculos depois, durante debates teológicos, começaram as dúvidas. Alguns líderes defendiam que apenas textos preservados no hebraico deveriam ser aceitos. Outros afirmavam que Deus também havia falado através da Septuaginta. Essa disputa se intensificou com o tempo, até que no século IV alguns concílios cristãos decidiram incluir esses livros como deuterocanônicos, ou seja, canônicos, mas secundários em relação ao núcleo principal. Mesmo assim, nem todos concordaram. Séculos depois, durante a Reforma, alguns reformadores rejeitaram esses textos, alegando que não estavam na Bíblia hebraica e que algumas doutrinas eram diferentes. Foi assim que surgiram Bíblias com e sem esses livros. Mas a história não para aí. Além dos deuterocanônicos, existem textos ainda mais antigos e misteriosos. O livro de Enoque, por exemplo, um texto fascinante que fala sobre anjos caídos e revelações celestiais. Ele foi muito respeitado pelos primeiros cristãos e até citado por Judas no Novo Testamento. Mas acabou sendo excluído por conter trechos difíceis de interpretar. Outro livro é O Pastor de Hermas, muito amado pela igreja primitiva. Era tão respeitado que alguns o consideravam inspirado, mas ao final foi colocado fora do cânon por não ser apostólico. E há também os evangelhos apócrifos, textos escritos entre os séculos II e III que falam de Jesus, Maria e sua infância. Alguns são místicos, outros simbólicos, alguns devocionais, outros fantasiosos. Por isso, apesar de conterem reflexões espirituais, não foram considerados confiáveis historicamente. Mas existe um motivo oculto, um motivo que vai além de debates e concílios. Os textos deixados de fora não foram excluídos para esconder mistérios sombrios, e sim para proteger a fé de interpretações equivocadas, para preservar o que era mais seguro, mais unânime e mais fiel às testemunhas oculares. A verdade é que o processo de formação da Bíblia foi feito com cautela, oração e discernimento. Textos eram comparados, debatidos e avaliados com rigor. A pergunta principal sempre foi: este texto reflete a fé da igreja desde o início? Vem de testemunhas confiáveis? Está alinhado com a revelação central de Cristo? Alguns livros passavam no teste, outros não, e assim o cânon se formou. Mas isso não significa que os livros apócrifos não tenham valor. Pelo contrário, muitos deles ajudam a entender o contexto histórico e espiritual da época. Mostram a fé, o medo, a esperança e a caminhada do povo de Deus. E revelam como a cultura e o pensamento judo-cristão se desenvolveram. A grande verdade é que a Bíblia não esconde esses textos. Ela apenas os coloca no lugar certo. Eles são importantes, mas não determinantes, inspiradores, mas não canônicos, históricos, mas não normativos. E o motivo oculto de terem ficado fora é mais simples do que parece. Não se trata de censura, mas de coerência espiritual. A Bíblia precisava ser clara, fio e unificada, e Deus permitiu que assim fosse. Hoje podemos ler esses livros com sabedoria, aproveitar suas lições, entender seus valores e mergulhar em sua beleza literária, mas sempre lembrando que a palavra central da fé está naquilo que Deus preservou como fundamento. Os livros que ficaram fora contam histórias,
Os livros que ficaram dentro transformam vidas, e juntos formam um mosaico que revela a caminhada espiritual da humanidade. Que essa reflexão te ajude a compreender que Deus fala de muitas maneiras, mas escolheu uma única palavra para ser nossa base eterna. E essa palavra continua viva hoje, guiando, revelando e sustentando o coração de quem busca a verdade. Amém. Inscreva-se no canal Fé Renovada, compartilhe este vídeo com alguém que ama aprender sobre os mistérios da Bíblia.